Olá, tudo bem com você? Estamos aqui novamente dentro do projeto Gotas Fraternas, que é uma iniciativa do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo, interior de São Paulo. E nesse projeto, todas as semanas, alguém traz aqui uma reflexão sobre um dos capítulos do livro Pão Nosso, que é de autoria do Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 92, que tem como título Deus não desampara. É uma lição muito bonita que nos fortalece, ela traz um grande fortalecimento para todos nós. E aí, como sempre, Emmanuel começa com um versículo de um trecho do Evangelho, e hoje, para essa lição, ele trouxe um versículo do livro Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. E é o seguinte: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Esse versículo, ele está num capítulo que ressalta muito um Deus vingativo, um Deus ameaçador pelos erros dos seus filhos, que é, na verdade, uma visão bastante comum de Deus, que, especialmente entre os judeus, naquela época, havia muito forte esse olhar, né? E, na verdade, é uma visão que permanece até hoje em algumas religiões. E aí ele começa com essa lição. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo, longanimidade é generosidade, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Defecções seria o abandono dos compromissos, né? Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Eu achei tão bonita essa passagem, né? Essa lição de Emmanuel. Então, Emmanuel está nos falando aqui da mesma forma que foi mostrada por Jesus, né? A forma de Deus mostrada por Jesus, onde Deus é considerado aquele Pai bondoso, misericordioso, que ama seus filhos, que cobre seus filhos de bênçãos e de oportunidades a cada dia. E Emmanuel faz diversas reflexões sobre isso, né? E ele fala, inclusive, da essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Ou seja, ele fala do amor que cobre a multidão dos pecados, né? Se Jesus nos disse que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada vez que alguém nos faz um mal ou nos magoa de alguma forma, imagina nosso Pai, que é todo bondade e misericórdia. Esse número é multiplicado ao infinito, né? De quanto ele nos perdoa pelos nossos erros cometidos. E é por isso que ele permite cada novo dia, novas oportunidades de reparação de nossos erros, e também as novas oportunidades que são as reencarnações, né? Porque às vezes, numa encarnação, às vezes eu diria quase sempre, numa encarnação a gente não consegue reparar os erros do passado e precisamos de várias outras encarnações, porque a gente não só erra, mas continua errando, né? A gente errou no passado e continua errando, então precisamos de mais e mais e mais oportunidades. E Deus não limita essa quantidade de vezes em que Ele nos perdoa, que Ele nos dá chances de aprendizado e reparação.
E aí continua a lição. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? E aí é muito interessante essa reflexão, né? Isso que eu acho também maravilhoso na doutrina espírita, que é essa questão da gente poder usar a fé raciocinada. Parar de simplesmente acreditar no que foi dito a nós em vários momentos da nossa vida, mas analisar o quanto isso tem razão, né? O quanto faz sentido, o quanto tem de coerência. Então, assim, vamos pensar, nós somos aqui na Terra absolutamente imperfeitos. A gente ainda tem muito a melhorar e a aprender. E se mesmo assim, na justiça dos homens, existem atenuantes para as penas, até por bom comportamento, e até liberdade condicional, né, em algumas situações, como que a gente pode imaginar que a justiça divina, que é suprema, né, que Deus, todo bondade e misericórdia, poderia condenar definitivamente um filho pelos erros cometidos, ou seja, condená-lo a queimar no inferno pela eternidade. Isso não faz qualquer sentido. E Jesus veio nos mostrar isso. Se ele nos orientou a perdoar tantas vezes, como que Deus não nos perdoaria? Como que ele não nos deixaria ter novas oportunidades de aprendizado e de reparação, de arrependimento dos nossos erros? Então, o tempo todo nós recebemos oportunidades de se arrepender, perceber os nossos erros, reparar, e muitas vezes de forma muito mais branda do que aquela que a gente cometeu. Então seria um contrassenso imaginar que Deus seria menos misericordioso do que nós próprios, né? Então, continuando a lição de Emmanuel. A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. E em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. É isso que é muito lindo na doutrina espírita, né? Porque a gente também aprende que Deus olha as nossas intenções também. Ele leva em consideração as nossas intenções. Então, às vezes, a gente comete um erro, prejudica alguém, mas a intenção, se era positiva, era de ajudar, mas de repente o resultado não foi o que a gente esperava, isso é levado em consideração. E isso vai amenizar o nosso resgate. Então, assim, tem até uma história que é muito interessante, e ela é verídica, né? De um rapaz que trabalhava, era do grupo de trabalho do Centro Espírita, onde participava Chico Xavier, e um dia esse rapaz sofreu um acidente e perdeu um dedo da mão. E posteriormente, né, nas comunicações espirituais que ocorreram, ele ficou sabendo que, na verdade, ele teve esse atenuante, porque a programação reencarnatória dizia que ele teria que perder o braço. Mas como ele estava sendo, né, uma pessoa muito boa,
ajudava todo mundo, era solícito, era solidário, era alguém que estava sendo muito bom. Ele conseguiu, por conta dessa postura que ele estava tendo nesta encarnação, algo que atenuou o sofrimento que ele teria que passar. Então é muito bonito isso, porque na verdade é como se a gente tivesse uma conta bancária espiritual, onde os créditos, né, que são as coisas boas que a gente faz, as boas intenções, elas realmente diminuem o nosso saldo negativo, que são os nossos erros. E isso é maravilhoso, porque isso é a bondade divina, a misericórdia divina acontecendo. Outra questão que também pode acontecer é a concessão de mais tempo nesta encarnação. E isso acontece, claro, de casos raros, mas acontece quando a pessoa tem uma missão a cumprir e ela está se empenhando ao máximo para cumprir essa missão, porém, ela precisaria de mais tempo para poder realizar tudo que é necessário. Então, se a pessoa realmente for merecedora, ela pode ter essa concessão de mais tempo, né? Então, na verdade, nós recebemos os recursos para a nossa vida o tempo todo para realizarmos as nossas tarefas. Às vezes recursos variados, mas às vezes a gente não aproveita esses recursos para realizar o que precisamos realizar. Além disso, nossos compromissos às vezes se renovam. Então a gente já tinha os compromissos que a gente veio para reparar aqui, para, né, resolver, e às vezes a gente acaba gerando outros compromissos e piorando a nossa situação. Na verdade, a gente não imagina a quantidade real de bênçãos que a gente recebe, né? A gente não para pensar sobre isso, e devíamos fazer isso mais vezes, porque são infinitas as bênçãos que a gente recebe a cada dia. Então, desde abrigo, roupa, alimento, pessoas que se importam conosco, possibilidade de trabalho, possibilidade de aprendizado que vem de diversas formas, às vezes uma conversa com alguém, às vezes uma leitura, um vídeo, uma palestra, um filme. Então, o tempo todo, as oportunidades, os recursos, as informações chegam até nós. Só que, às vezes, a gente não está disposto a olhar para isso, a aprender. Às vezes, a gente se revolta com esses desafios, com essas situações difíceis que nos acontecem, e ao invés de aprender, a gente acaba perdendo a oportunidade de aprendizado e vai ter que passar por tudo de novo, porque é como uma escola, né? Se a gente não aprender a lição, a gente não passa de ano e vai repetir as mesmas lições. A vida funciona exatamente da mesma forma. E a gente precisa entender que as dificuldades que surgem na nossa vida são justamente as lições que vieram para nos ensinar, são as oportunidades de aprendizado, mas a gente precisa querer aprender, né? Então, assim, que a gente possa finalizar essas reflexões desejando, né, sermos mais solidários e menos egoístas, mais amorosos e menos rancorosos, que a gente possa aprender a sermos mais gratos e menos revoltados com as dificuldades que a vida nos coloca, porque Emmanuel nos disse, né, Deus nos dá sempre tantas bênçãos, mas a gente precisa aprender a receber com resignação ativa. O que é uma resignação ativa? Resignação é aceitar a lição, mas não é ficar só naquela postura do Deus quis assim. Não. Parar e pensar, espera, mas eu estou passando por essa dificuldade por quê? O que a vida está querendo me ensinar? O que eu posso aprender com isso? O que eu preciso mudar? O que eu preciso deixar de fazer ou passar a fazer para que tudo isso mude? A situação se resolva e eu consiga aprender e evoluir. Então, que possamos estar focados nessas possibilidades de aprendizado que a vida sempre nos coloca, jamais considerá-las um castigo
e sim realmente oportunidades que Deus nos dá e Deus nos traz a cada dia. Muito obrigada pela atenção, muita paz e luz a todos.